Olá pessoal, aqui é o Fala Motor. E bem, eu fiquei um pouco sumido porque eu fiquei meio alérgico. A minha garganta não ficou muito legal para fazer vídeo. Então, não deu para postar nenhum vídeo dessas 2 semanas que eu fiquei fora. Mas eu voltei e eu vim aqui contar a história do time da Lotus, ou Team Lotus, que é um time que eu amo. É o meu time favorito de Fórmula 1, que infelizmente não existe mais. Teve as duas equipes meio que filhas da Lotus, que é a Lotus do Malaio, Tony Fernandes, a Lotus Renault. Mas essas Lotus não vou considerar porque elas não são a Lotus verdadeira, são outras Lotus. Então hoje eu vou contar aqui a história da verdadeira Lotus. A Lotus que todo mundo ama. O Team Lotus de Colin Chapman. Então já deixa o like, pega uma pipoca, um guaraná, que esse vídeo vai ser muito longo. Então vamos nessa! Em 1952, Colin Chapman fundou a Lotus Engineering em Rossey, ao norte de Londres. A Lotus conquistou rapidamente o sucesso com os carros MK6 e MK8 em 53 e 54. O Team Lotus se separou da Lotus Engineering em 54. O novo regulamento foi anunciado para a Fórmula 2 em 57 e na Grã-Bretanha vários organizadores correram para definir os carros com os novos regulamentos. No discurso de 56, a maior parte dos carros inscritos naquele ano foram carros desportivos liderados pelo Team Lotus, dirigido por Cliff Ellison e Rig Bicknell. No ano seguinte, o Lotus 12 apareceu com seu primeiro piloto sendo Ellison, em 58. Ele ganhou o campeonato no circuito de Silverstone, derrotando Cooper de Stuart Lewis. Os motores Convert Climax foram utilizados no Type 14, uma versão do original Lotus Elite. Em 58, Chapman decidiu ingressar na Fórmula 1 com um par de Lotus 12 no Grande Prêmio de Mônaco, com Graham Hill e Cliff Ellison como pilotos. Ainda no mesmo ano, os carros foram substituídos pelo Lotus 16. Em 59, os motores Climax foram ampliados para 2.5 litros e Chapman continuou a mantê-los na dianteira de seus carros, conseguindo poucos resultados. Então, em 60, Chapman trocou para o motor central no Lotus 18. O sucesso da empresa foi tão grande que foi necessário expandir, mudando as instalações para Chase Hunt. A primeira vitória da equipe na Fórmula 1 foi no Grande Prêmio dos Estados Unidos em 61, com o piloto Ernest Ireland. Um ano antes, Steele Moyes venceu com o carro da Lotus no Grande Prêmio de Mônaco de 60, pilotando uma Lotus 18, inscrito pela equipe independente Robbie Walker Racing Team. O ramo dos carros de passeio estava indo bem em 62, ano em que a empresa mudou suas instalações para Hertel, no Norfolk. Com mais corridas bem-sucedidas com o 26R, a versão de competição do Ilan, em 63 com o Lotus Cortina, que Jack Sears pilotava quando venceu o Campeonato Britânico de Carro de Turismo, um feito repetido por Jim Clark. Em 64. Em 63, Clark pilotou o Lotus 25 para memoráveis 7 vitórias numa única temporada e venceu o Campeonato Mundial. Em 65, Jim Clark dominou mais uma vez, levando o seu Lotus 33 a 6 vitórias e ao Campeonato Mundial. Quando o tamanho do motor de Fórmula 1 foi aumentado para 3 litros em 66, a Lotus não estava preparada e começaram a temporada com o fraco motor Climax de 2 litros, trocado pelo BMR H16 a tempo para o Grande Prêmio da Itália. Mas o novo motor era muito pesado e sem confiabilidade. Uma nova troca foi realizada, agora pelo novo motor Ford Kosworth DFV, desenvolvido pelo ex-funcionário da Lotus Keith Duckworth. Em 67, o time volta à sua tradicional e vitoriosa carreira. Mesmo com o fracasso em conquistar o título de 67 no fim da temporada, o Lotus 49 e o motor DFV estavam maduros o suficiente para trazer a Lotus o time dominante de novo. Entretanto, a escuderia tinha perdido o direito de exclusividade sobre o motor da Ford Kosworth. Para a temporada de 68, a primeira corrida da temporada confirmou a superioridade da Lotus, com a dobradinha de Jim Clark e Graham Hill.
Essa seria a última vitória de Jim Clark, já que em 7 de abril de 1968, Jim Clark, um dos pilotos mais vitoriosos e populares da Fórmula 1, faleceu pilotando o Lotus 48 num evento extraoficial da Fórmula 2 em Hockenheim. Sua morte prematura causou uma grande comoção na Fórmula 1 e foi na mesma temporada de 68 que se popularizou o uso das asas, vistas anteriormente em diversos carros, incluindo os carros de esporte da Chaparral, em Mônaco. Chapman apresentou modestas asas no bico dianteiro do aerofólio no Lotus 49B e conquistou o Campeonato Mundial de Fórmula 1 a bordo do Lotus 49. Por essa época, Colin Chapman deu sangue novo a Hertel em Norfolk. Uma nova fábrica foi construída e as velhas pistas à base da Rolf Hertel foram transformadas num novo centro de testes e escritórios e estúdios de desenho foram baseados no próximo Kettering Hall, que se tornou o quartel-general tanto do Team Lotus como da Lotus Cars. Testes adicionais eram feitos no Cineton e alguns quilômetros de Hertel. Em 1970, a equipe voltou ao sucesso com Josh Riddick como piloto, mas a tragédia voltou para a equipe quando Riddick sofreu um acidente no circuito de Monza que culminou em sua morte. Entretanto, o piloto conquistou o campeonato daquele ano. O próximo piloto a conquistar o título mundial pela Lotus foi o Emerson Fittipaldi em 1972, dirigindo um Lotus 72D com apenas 25 anos de idade. Foi um dos pilotos mais jovens a conquistar um título mundial. A equipe novamente trazia inovações para a década de 70 na parte da aerodinâmica do carro, criando o chamado efeito solo, que deixava o carro mais colado no chão, usado até hoje na Fórmula 1 e na maioria das categorias modernas. Em 78, o título terminou com Mario Andretti e Ronnie Peterson ficou em segundo lugar no campeonato. Mas em 79, outro piloto da equipe, o talentoso Ronnie Peterson, morreu após uma pavorosa batida após a largada no GP de Monza. Essa não seria a última tragédia vivida pela Lotus, mas a próxima tragédia da equipe seria muito mais dolorosa do que as outras. Com a inesperada morte de Colin Chapman em 1982, vítima de um ataque cardíaco, a Lotus começou a viver uma fase decadente em sua história, mas ainda tinha ótimos pilotos como Hélio De Angelis e Nigel Mansell, que em 1983 marcaram apenas 12 pontos no campeonato de construtores, mas em 1984 a Lotus conseguiu se reerguer com a conquista de um terceiro lugar no campeonato de construtores. E a Lotus teve os últimos 3 anos de glória com o brasileiro Ayrton Senna, que vindo da Toleman conseguiu conquistar entre 1985 e 1987 6 vitórias e 16 pódios. Em 1988, com a saída de Senna para a McLaren, a equipe contrata o tricampeão Nelson Piquet e segue com os motores Honda. E com os 3 pódios obtidos por Piquet na temporada, a Lotus fica em 4º lugar entre as equipes. E a partir de 1989, mesmo com a permanência do brasileiro e do japonês Satoru Nakajima, a Lotus, agora equipada com os motores da Judge, os resultados deixaram a desejar. E o ponto mais baixo veio no GP da Bélgica, quando Piquet e Nakajima ficaram de fora da prova, naquela que foi a primeira não classificação da equipe com os 2 carros na história. O único destaque positivo foi a volta mais rápida do chuvoso GP da Austrália, obtida pelo japonês Satoru Nakajima. No final dos anos 80 a início dos anos 90, a Lotus viveu sua pior fase desde a estreia e, para reverter a situação, contrata o veterano piloto inglês Derek Warwick, que quase assinou com a equipe anos antes, porém teve sua contratação barrada por Ayrton Senna.
A Lotus teve motores Lamborghini no começo da temporada, mas a parceria não dá certo e isso afetou gravemente a Lotus, algo que se tornaria irreversível. Mas no final do campeonato, dois graves acidentes abalam a Lotus. O primeiro com Warwick no GP da Itália, já o segundo, mais grave, foi na Espanha com o norte-irlandês Martin Donnelly, que não voltaria a correr na categoria. Para seu lugar foi contratado Johnny Herbert, que permaneceria até 94 na equipe. O finlandês Mika Häkkinen, que viria a ser bicampeão de Fórmula 1 no final da década, fez sua estreia na Lotus em 91. Em 1992, com Häkkinen e Herbert, a equipe teve seu último top 5 no campeonato de construtores, ao conquistar 13 pontos. Com a saída do finlandês para a McLaren no ano seguinte, o italiano Alessandro Zanardi é contratado para seu lugar, mas um violento acidente em Spa força a equipe a substituí-lo pelo português Pedro Lamy. Porém, seria com Herbert que a Lotus pontuaria pela última vez ao chegar em quinto no GP da Bélgica de 93. 1994 seria a última temporada da Lotus e também a pior temporada da equipe na história e a única em que a Lotus não conseguiu pontuar nenhuma vez. A Lotus inicia a temporada com Herbert e Lamy como pilotos principais, porém a Lotus é novamente afetada por um sério acidente, desta vez envolvendo o piloto português Pedro Lamy, durante um teste em Silverstone, e a sua vaga foi herdada por Zanardi. Além do italiano, pilotaram no carro número 11 o belga Philippe Adams e o francês Eric Bernard, e o finlandês Mika Salo, que faria sua estreia na Fórmula 1 no GP do Japão de 94. Houve ainda uma tentativa de inscrever a Lotus para a temporada de 95, tendo Zanardi e Salo como pilotos, porém o staff foi demitido e a equipe se uniu com a Pacific Racing, visando melhorar a parceria financeira de ambas. A parceria durou até o GP da Austrália, quando a Pacific deixou a Fórmula 1. A equipe Lotus, mesmo com as atividades encerradas em 94, ainda continua sendo uma das maiores equipes da história da Fórmula 1, com 7 títulos de construtores e 6 de pilotos, 491 corridas, 489 largadas e 79 vitórias. Bem, o vídeo tem alguns erros de dicção, mas eu fiz o vídeo com muito carinho. Também a Lotus é minha equipe favorita na Fórmula 1. E qualquer informação extra, mande nos comentários para ter uma conversa legal com vocês, assim, números de pódios e tal, que eu não consegui achar. Mas ok, rapaziada, tenham uma ótima semana, um ótimo dia. Meu Deus, esse vídeo tá muito cansativo de fazer, já faz acho que uma semana inteira produzindo. Mas ok, adeus rapaziada e até o próximo vídeo.